O tema da nossa mensagem nessa noite é recomeços. Foi uma palavra que senti no meu coração de forma muito forte, a preparar algo sobre essa palavra, uma mensagem sobre isso. E essa semana nós teremos os pequenos grupos evangelísticos. Nós estamos na estação do evangelismo. O que são os pequenos grupos evangelísticos? Nossa igreja ela se reúne no templo e se reúne nas casas. No templo acontecem as celebrações, nas casas acontecem os pequenos grupos. E nós temos casas fixas para que os pequenos grupos aconteçam. Porém, nessas duas próximas sextas-feiras, o pequeno grupo ele deixa de acontecer na casa fixa para acontecer no lar de alguém que ainda não tem um compromisso com Deus, ou está um pouco afastado, talvez de um compromisso com Deus, com a pessoa de Cristo Jesus. Então nós teremos nessas duas próximas sextas o pequeno grupo evangelístico. Eu quero te incentivar a duas coisas. A primeira é orar por cada casa, orar por cada pequeno grupo que estará se encontrando ali. E a segunda coisa que eu quero te convidar é participar. Se você não faz parte de um pequeno grupo, procure um líder de pequeno grupo, procure um anfitrião, procure saber como vai ser, de que forma vai ser, vai lá e participe. Então você que é líder, está com estudo, fique atento. O estudo ele não está igual à mensagem, ele está com alguns tópicos a menos, com algo mais voltado para o pequeno grupo. Você fique à vontade para fazer a anotação que você quiser. Você que estiver assistindo pelo vídeo, que é publicado também, você durante a semana que tiver acesso a esse vídeo, faça a anotação que você quiser, e seja pelo que está no estudo, pelo que eu vou ministrar aqui, que você leve aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu como pastor te dou liberdade para que você use o que está no papel, use aquilo que eu venha falar aqui, que não esteja no papel. E desde já eu quero abençoar a sua ida nessas casas e nesses lares que estarão nos recebendo. Eu quero já em nome de Jesus abençoar esse projeto, abençoar cada encontro que vai acontecer nessas duas próximas sextas. Queridos, o texto da nossa mensagem está no nosso PowerPoint. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 43. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Mais uma vez, vamos lá? Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Espírito Santo de Deus, fale conosco, ministre em nossos corações. Tenha liberdade nesse lugar onde há corações endurecidos, que eles sejam quebrantados em nome de Jesus. Ouvidos e mentes estejam atentos para aquilo que o Senhor quer falar. Que a tua palavra, pelo poder do teu evangelho, possa curar, transformar, restaurar vidas nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, fica muito claro nesse texto, isso é muito perceptível, que o Senhor falando ao povo por intermédio do profeta Isaías, Ele está fazendo o povo olhar para frente. Isso está muito claro no versículo. Ao mesmo tempo que o profeta, como boca de Deus, convida o povo a esquecer o que passou, a esquecer o passado, o profeta, por intermédio de Deus, convida o povo a olhar para frente. Olhar para frente porque, declara o profeta, Deus está fazendo coisas novas. E essas coisas novas já estão surgindo. E ele chega a falar: você não está percebendo? Aquilo que Deus está fazendo de novo, isso já está surgindo. É como se estivesse brotando, já está começando a acontecer. E quando Deus te leva para algo novo, diz o profeta, se for preciso, Ele até abre caminho no deserto. Porque quando Ele prepara algo novo para você,
Não existe barreira que te impeça de viver o novo que Deus tem para você. E se precisar abrir um caminho no deserto, Ele abre. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Irmãos, nosso Deus é um Deus de coisas novas. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Nosso Deus é um Deus de coisas novas. Nosso Deus é um Deus de novos começos. E nosso Deus é um Deus de recomeços. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. É sobre isso que eu quero refletir com você. Eu quero refletir sobre recomeços, sobre oportunidades que a vida nos leva para que possamos recomeçar. E eu quero nessa noite, irmãos, trazer para a nossa reflexão 5 áreas. 5 áreas da nossa vida que podem envolver recomeço, ou elas podem aparecer para nós, nos convidando ao recomeço. Talvez seja muito difícil essas 5 áreas falar com você, não é impossível, mas talvez seja muito difícil alguém aqui nessa noite ser talvez direcionado a um recomeço em 5 áreas da vida. Não é impossível, mas a minha expectativa, querida, é que se o Espírito Santo falar com você em alguma área da sua vida, que com muita sabedoria você peça orientação a Deus. E se Deus te convida para algo novo, para aquilo que Ele está colocando diante de você, e que talvez se essa palavra hoje venha se encaixar com algo que você esteja vivendo, olha aqui, que você receba isso como palavra de Deus, que você receba isso como confirmação do Senhor na sua vida. E a primeira área que eu quero falar sobre recomeço, irmãos, é o recomeço da conversão. É aquilo que eu vou chamar de recomeço da conversão. Quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele usa a expressão que todos nós conhecemos, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Toda pessoa que se encontra com Jesus Cristo, ela passa por uma experiência de conversão. Eu não sei se todos aqui nessa noite podem dizer: eu sou uma pessoa convertida, eu sou alguém que já entreguei minha vida a Cristo Jesus. Eu não sei se todos que estão aqui podem dizer isso, mas eu sei que a maioria dos que estão aqui um dia entregaram sua vida para Cristo, um dia experimentaram a conversão. E a conversão, irmãos, grave isso, ela nos leva para uma vida de recomeço. E às vezes acontecem algumas coisas engraçadas, de certa forma. Não me veio uma outra palavra. É porque a gente vive, irmãos, dias tão esquisitos, que às vezes tem verdades que são tão básicas à luz do Evangelho, que elas precisam ser ditas com ênfase nos dias de hoje. Aqui está uma delas. Algo muito básico, mas que precisa ser dito com muita ênfase nos dias de hoje. Aquele que se converte experimenta um recomeço na sua vida. Sabe por quê? Porque tem muita gente pregando que você pode se converter e continuar com a vida do jeito que você chegou até a conversão. Tem muita gente pensando que a conversão não exige um recomeço na sua vida, quando na verdade exige. Isso é muito básico, isso é muito simples, mas é relevante para os dias atuais. A caminhada que um dia você fez sem Cristo, ou a caminhada que talvez você faça hoje sem Cristo, quando Cristo entra no seu caminho, quando você se depara com a cruz, você é obrigado a recomeçar. A experiência com Cristo, ela te convida ao recomeço, de forma que o caminho que te trouxe até a cruz, ele não pode mais ser o mesmo da cruz em diante. É um novo caminho, é o Senhor abrindo coisas novas. E como o profeta diz: você não está percebendo?
Tem coisas novas sendo colocadas diante de você. Tem um caminho novo diante de você. Tem um caminho novo que te convida a trilhar por ele. É o caminho da conversão. E nesse caminho, se for preciso, Deus abre até caminho no deserto para que você passe. Mas a experiência com Cristo nos leva para um caminho totalmente diferente daquele que nós trilhamos quando não tínhamos a Jesus Cristo. Se isso não aconteceu na sua vida, me desculpe te informar, você não é convertido. A sua conversão talvez seja um fake, porque a sua vida, quando se encontra com Jesus Cristo, ela precisa recomeçar. Queridos irmãos e irmãs, quando Jesus entra no seu barco, você precisa mudar a sua rota. Não importa para onde você estava indo, não importa por onde você vinha navegando. Se você vinha navegando sem Cristo, quando Jesus entra no seu barco, você precisa mudar a sua rota. Quando o Senhor Jesus se encontrou com Nicodemos, mestre e fariseu, ele, perguntando ao Senhor Jesus, recebe do Senhor Jesus a seguinte expressão: é necessário que você nasça de novo. Você precisa nascer de novo. Quando você se converte, a conversão exige um novo nascimento, exige um recomeço na sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo às igrejas da Galácia, escrevendo aos Gálatas e falando sobre sua vida, testemunhando a respeito de si mesmo, ele diz: eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, o próprio evangelho que ele é pregado, ele é condicionado antes do crer ao arrependimento. Ou seja, antes do crer, você precisa se arrepender. João Batista, quando iniciou sua pregação anunciando o Messias, pregou uma mensagem de arrependimento. Marcos capítulo 1, versículo 15 diz: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Queridos, a conversão te exige um novo caminho, a conversão te exige um recomeço. Para cada exemplo de recomeço, eu vou citar um personagem para validar a necessidade desse recomeço. E o personagem da conversão, queridos, é Zaqueu. Zaqueu tem uma vida até se converter, e ele inicia uma nova caminhada após a conversão. Ele era ladrão, desonesto, alguém que não tinha amor pelo próximo, que usava de tudo que podia para tirar vantagem de forma desonesta em relação ao outro. Mas um dia Jesus disse para ele: Zaqueu, desce dessa árvore, porque eu vou para a sua casa. E lá ele é constrangido pelo amor de Jesus. E sendo constrangido pelo amor de Jesus, ele diz para Jesus: olha, eu vou restituir todos aqueles que eu roubei. E Zaqueu, ao se encontrar com Jesus, recomeça a sua vida. Olha aqui, talvez esse seja o recomeço que a sua vida precise. Talvez esse seja o recomeço que você precisa experimentar na sua vida. Mas eu quero falar ainda sobre mais 4 tipos de recomeço. E o segundo exemplo que eu quero citar é o recomeço em relação ao pecado. Salmo 51:10
diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Presta atenção. Por mais que você tenha entregue sua vida a Cristo e você tenha recomeçado no período da conversão, você continua pecador. Todos têm consciência disso? Você continua pecador. A Bíblia diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz também que não há um justo, nenhum sequer. Então o recomeço da conversão não faz com que você deixe de ser um pecador. Você tem o Espírito Santo, você não tem prazer no pecado, o Espírito Santo te ajuda a vencer as batalhas da carne, mas você é pecador e inevitavelmente você vai pecar. Ainda que você se entristeça, ainda que você não fique satisfeito, ainda que você não se agrade com determinadas situações que você vive, com determinadas coisas que você faça, você vai pecar. E tem momentos, queridos, que o pecado nós damos brecha, ele entra na nossa vida, ele entra sorrateiramente, ele entra às vezes disfarçadamente. Quando nós vemos, ele já está instalado, ele já está presente na nossa vida, e a vida exige de nós um recomeço. E eu quero dizer que isso é muito comum acontecer. E eu quero dizer que se o primeiro exemplo nesse momento não cabe para você, porque você já é alguém convertido, esse aqui cabe. Porque tem situações, queridos, que nós precisamos recomeçar em relação ao pecado. Tem um personagem bíblico, quando a gente pensa em pecado, a nossa mente vai nele. Até porque os pecados, quando eles são morais, eles têm uma proporção maior para a gente. Para Deus não. Para Deus pecado é pecado. Mas para nós, quando a gente pensa nos pecados morais, isso nos escandaliza mais. E quando a gente tem quer falar sobre pecado, tem um personagem na Bíblia que na hora ele vem na nossa mente. Qual é? Pode falar, irmãos. Davi. Quando a gente pensa em pecado, a gente pensa em Davi. E a história de Davi é muito forte. Com certeza esse não foi o único pecado dele, mas ele teve uma experiência muito forte de pecado em relação ao adultério. E o pecado de Davi aconteceu da seguinte forma. Não vou ler texto, até porque a história é muito conhecida. O pecado de Davi começa quando os seus olhos começam a se atrair. O pecado de Davi começa quando o seu coração começa a se encantar por determinada situação que não deveria. O pecado de Davi começa quando à distância ele vê uma mulher. E ele começa a cobiçar essa mulher, ele começa a desejar essa mulher. Então Davi, da varanda do seu quarto, ele avista uma mulher. Aquilo toma as suas emoções, aquilo toma a sua mente, aquilo toma o seu coração, e ele começa a agir em função do seu coração, da sua mente, das suas emoções. Ele usa de um poder que ele tem, de persuasão, de autoridade. Ele consegue atrair aquela mulher para a sua casa, ele comete adultério com ela. E depois, irmãos, esse pecado começa a desencadear vários outros pecados na vida de Davi. A Bíblia vai dizendo que um abismo chama outro abismo. Então tem situações que às vezes você inicia, e às vezes você, a partir daquilo, aquilo já chama uma outra coisa, e daqui a pouco aquilo chama outra, e daqui a pouco você já está numa avalanche de pecado, porque iniciou algo que a princípio não era nem tão grave. Davi tem relação com essa mulher engravida. Ela era mulher de Urias, um homem de guerra do exército de Davi, um homem que estava distante, longe de casa, lutando por Davi, lutando pelo reino. Então quando Davi recebe essa notícia que Batseba engravidou, ele tenta resolver as coisas do jeito dele, ele tenta meter a mão dele para resolver as coisas. Então ele manda trazer Urias, tira Urias da guerra, manda Urias vir para casa, ele monta um plano.
Olha, irmãos, como que a mente pecaminosa, ela continua planejando e planejando situações pecaminosas. Então ele manda trazer Urias. Ele tem um plano que para ele é um plano belíssimo. Eu vou trazer Urias para casa. Urias vai deitar-se com a mulher dele. Amanhã ela já pode dizer, daqui a um tempo ela já pode dizer que está esperando um filho, que vai ficar muito entendido que esse filho é de Urias e não meu, afinal ele se deitou com a esposa. Só que ele não consegue executar esse plano. Urias, por lealdade ao rei e ao reino, se recusa a ir para casa e deitar com a sua mulher, sabendo que seus companheiros estão em guerra. E Urias não vai para casa e esse plano fracassa. Lembra que eu falei que um abismo chama outro abismo? Do adultério, a consequência, a gravidez. Da gravidez, o plano de fazer Davi se deitar com a sua mulher. Davi não se deita com a sua mulher, outro abismo. Vou matar Urias, Vou matar Urias, pensa Davi. E coloca um novo plano em prática. Escreve uma carta para um outro homem de guerra do seu exército e diz: coloque Urias na frente de batalha para que ele morra. E Urias morre. E aí Davi pensa o quê? Davi faz aquilo que eu e você já fizemos, tá? Sem máscaras aqui. Tá resolvido. Não tá. Não tá. Deus levanta um profeta. Olha só, existem profetas na geração de hoje. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Deus levanta profetas. Deus ainda levanta profetas. Foi falado aqui de Deus fazer de novo. Isso é algo que Deus fazia e Ele continua fazendo. Deus ainda levanta profetas. Deus ainda revela. Deus ainda faz com que aquilo que está escondido fique claro. E eu não estou falando para te intimidar, não. Eu estou falando para te exortar mesmo. Eu não estou falando que eu quero causar medo e pânico em você, não. Eu quero só te exortar. Eu quero te dizer que quando Deus quer revelar algo, você pode ter escondido na sua cabeça, muito bem escondido. Se Deus quiser revelar, Ele revela. E se Deus tiver que levantar um profeta nessa geração para trazer uma palavra de confronto a você, Ele vai levantar. Então, se você está sendo confrontado aqui agora, aceite a confrontação do Espírito Santo de Deus. E Deus levanta um profeta. Esse profeta é Natã. E Natã, com muita sabedoria, irmãos, com muita sabedoria, sabendo que o coração do homem é hipócrita, sabendo que às vezes a gente dá brecha à hipocrisia, Natã chega na frente de Davi. Irmãos, eu estou contando na tradução do pastor Ismael, tá? É a nova tradução do pastor Ismael. Então Davi chega na frente de Natã chega na frente de Davi. Davi, deixa eu te contar uma coisa. Tem um camarada aí que ele agiu de uma forma que eu não achei legal. Aí Davi, olha, o que ele fez? Olha só, ele tinha um rebanho com muitas ovelhas. E aí ele recebeu um hóspede. Ele veio uma família visitante para passar um dia com ele. E aí na hora de preparar um almoço, embora ele tivesse um rebanho com centenas de ovelhas, ele foi na casa de um homem que, coitado, ele só tinha uma ovelhinha. Aí ele foi lá, pegou a única ovelha que esse homem tinha, deixou ele sem, matou a ovelha e serviu para os seus hóspedes. Aí Davi arregala aquele olho, né? Alguém rei com poder, que absurdo. Me fala agora quem é esse homem, que ele vai ver o que vai acontecer com ele. Aí Natã estufa o peito, coloca o dedo na cara de Davi e fala: esse homem é você, seu sem vergonha. Esse homem é você. Esse canalha é você.
E aí Davi escreve o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque o Senhor conhece o meu coração. E renova em mim um espírito inabalável. Em outras traduções, um espírito estável. Ele vai contra ti, eu pequei. Ele começa a se confessar diante de Deus. E ele se arrepende, presta atenção. E ele recomeça. E ele recomeça. O recomeço, queridos, é algo tão precioso para Deus, que Deus chama Davi de um homem segundo o seu coração. Um homem segundo o coração de Deus, meu irmão, minha irmã, é um homem que um dia precisou recomeçar. Então, algumas lições ainda sobre o pecado. Olha, o pecado de Davi nasceu daquilo que o atraiu, daquilo que ganhou o seu coração. Cuidado com o que tem conquistado o seu coração. Cuidado pelo que você tem atraído. Isso é um passo para o pecado. Outra lição. Isso aqui são tópicos dentro dos tópicos, tá? Se anota se você quiser. Um pecado não resolvido te chamará para outros pecados, pois um abismo chama outro abismo. Uma outra lição sobre pecado: você não é inatingível. Para de pensar que você é alguém, que isso nunca vai acontecer com você. Irmão, deixa de hipocrisia. Deixa dessa espiritualidade barata, dessa santidade barata. Você não é inatingível. A própria palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. O pecado que um dia alcançou um pode alcançar você. Outra lição: não ignore o seu pecado achando que está tudo bem. E uma outra lição: o pecado traz consequências. Eu não sei citar a referência para você agora, mas deixa eu dizer uma coisa sobre Davi. Deus perdoou Davi, irmãos? Perdoou, mas teve consequência. Ele recebeu da boca do profeta a seguinte palavra: o que você fez às escondidas, vão fazer às claras com você. Palavra pesada, né, irmãos? Aproximadamente, grave isso, aproximadamente 10 anos depois, Absalão, filho de Davi, em praça pública, tomou todas as mulheres de seu pai e as possuiu em praça pública, como sinal de humilhação ao seu pai. Pecado traz consequências, irmãos. Por isso, se você precisa recomeçar, recomece. Tem esperança para você. Deus, nosso Deus, é um Deus de novos começos. Deixe para trás, é a palavra do profeta Isaías que lemos como introdução. Deixe para trás, não fique preso ao seu passado. Eis que estou fazendo coisas novas. Você pecou, você foi falho, mas você se arrependeu. Eu conheço o seu coração. Meu filho, minha filha, eu estou colocando coisas novas diante de você. Eu estou abrindo novos caminhos para você. Mas deixe isso para trás e recomece. Porque quando você recomeça em mim, se for preciso, eu até abro o caminho no meio do deserto para que você possa passar. Terceira área, eu quero falar agora sobre o recomeço de quem fugiu da missão. E um vai completando o outro, vai pensando comigo. Você pode ter recomeçado quando se converteu, e sua vida teve um novo rumo. O Senhor colocou coisas novas diante de você. Mas como eu disse no segundo tópico, você é pecador, você é falho. Então você se converteu, você iniciou uma nova caminhada, mas você pecou. E quando pecou, você recomeçou. E todas as vezes que você peca, pelo Espírito Santo que te constrange, que te convence, você recomeça. Só que talvez, querido, você já tenha recomeçado na sua conversão. Talvez você seja alguém que recomece todas as vezes que você cai em pecado. Mas talvez você seja alguém que esteja fugindo da tua missão. Eu quero ler para você Jonas, capítulo 1, de 1 a 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem:
vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Quem é Jonas, irmãos? Jonas é um profeta. Jonas não é qualquer pessoa. Jonas é um profeta, irmãos. É alguém escolhido por Deus para falar em seu nome. É alguém que tinha o seu coração em Deus. É alguém, irmãos, que quando pecava, tal como Davi, se arrependia diante de Deus. Mas um dia Deus deu uma missão para ele, deu um chamado para ele, e disse: Jonas, eu tenho uma missão para você. Tem um povo que aos olhos da sociedade eles são terríveis, mas é um povo que eu quero ganhar, Jonas. E eu quero que você vá lá e anuncie a minha palavra a esse povo. E o que Jonas fez? Ele fugiu. Ele se distanciou daquilo para o qual Deus o chamou. Ele se distanciou do propósito de Deus para a sua vida. Ele se distanciou da sua missão. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Você sabe quais são as maiores carências, muitas vezes, de uma igreja? São dons. São pessoas que têm dom, que é a disposição dele para poder trabalhar no seu reino. E às vezes, sabe o que acontece? Às vezes, irmãos, tem ministros de louvor, músicos, ministros da palavra, mestres, professores, pessoas que sabem ensinar, pessoas que sabem acolher, pessoas, irmãos, com diversos tipos de dons. Às vezes tem pessoas, irmãos, que frequentam o ambiente evangélico, que conhecem o evangelho, mas um dia se distanciou da sua missão. Eu quero dizer para você que Deus quer muito mais do que te salvar, ou Ele não quer apenas te salvar, Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua vida para o seu reino. Olha, você é útil para o reino de Deus. Não enterre os seus dons, não enterre os seus talentos. Não fuja, meu querido irmão e irmã, amigo e amiga, do chamado que Deus tem para a sua vida. Aonde você tem servido ao Senhor? O que você tem feito? Presta atenção aqui. O que você tem feito com aquilo que Deus te concedeu na sua adolescência? Quando você era uma criança e Deus te levantou, e Deus te deu uma habilidade, e Deus te deu um dom, e às vezes você já serviu de forma linda ao Senhor, e hoje você está distante da sua missão. O Senhor diz para você: meu filho, minha filha, é hora de recomeçar. Algumas lições agora também sobre Jonas e sobre quem foge da sua missão. Às vezes a gente foge, irmãos, e não foge pouco não. Às vezes a gente foge muito. E quero usar Jonas como exemplo. Quando você pega o mapa do Antigo Testamento e você vai procurar ver aonde estava Nínive, cidade para o qual Deus mandou Jonas, e aonde estava Tarsis, cidade para a qual ele se direcionou, irmãos, elas estavam em sentido opostos. Às vezes, irmãos, a gente foge, não foge pouco não. Às vezes a gente foge muito. Sabe o que tem acontecido com pessoas que às vezes já estiveram aqui no altar do Senhor? Estão virando ateu, irmãos. Tem gente que já foi apaixonado por Jesus e hoje é um dos maiores céticos que existe. Às vezes a pessoa ela não só decide fugir não, irmãos, ela decide pegar o caminho totalmente inverso, totalmente contrário. Talvez você hoje não esteja apenas longe da missão, talvez você esteja em sentido oposto, e Deus diz para você: é hora de recomeçar. Jonas, irmãos, tentou escapar de um Deus inescapável, grave isso.
Fale após mim, por favor. O nosso Deus é inescapável. Você pode fugir de quem você quiser, de Deus você não foge. Não é uma palavra para te assustar de novo. Cuidado. Deus pode mandar um peixe te engolir para que você volte. Uma vez eu falei isso desse jeito para uma pessoa, um amigo nosso de Nova Iguaçu, separando da esposa, largando tudo. Começou a contar, né? E às vezes a pessoa vai contar, ela tem um monte de argumento, né? E ela usou lá meia hora de argumento, eu estou ouvindo, quando ele acabou, eu fiz de propósito mesmo. Falei, tá bom, vou orar por você, fecha teu olho. Eu falei, Deus, faça com ele a mesma coisa que o Senhor fez com Jonas. Manda uma tempestade e um peixe para engolir ele, para ele entender o que o Senhor quer para a vida dele. Talvez, querido, Deus vai colocar um peixe bem grande e uma tempestade bem forte, para que você caia em si e veja para qual caminho você está indo. Outra lição sobre Jonas, irmãos: ele tinha por um tempo circunstâncias favoráveis, mas não tinha Deus como parceiro. Ele desceu a Jope, pensa comigo, pegou um navio para Tarsis, e de cara veio a tempestade? Não, ele estava até dormindo. Então por um bom tempo, irmãos, ele navegou em águas tranquilas. Você pensa que pelo fato de você estar navegando em águas tranquilas, você tem Deus como parceiro. Se você está longe da sua missão, você não tem Deus como parceiro. Não pense que circunstância favorável seja sinônimo de Deus como parceiro. A gente aprende com Jonas, irmãos, que ele atraiu problemas para si mesmo e para os outros. Quantas pessoas estavam naquele navio? Muitas. Quem enfrentou as tempestades que Jonas enfrentou? Todos. Em outras palavras, enfrentou quem estava no barco. Olha aqui, muito sério isso. Cuidado em qual barco você entra, porque dependendo do barco que você entra, você vai viver as tempestades que Deus vai mandar para aquela pessoa. E pelo fato de você estar junto, você vai viver junto. É a primeira lição. Segunda, cuidado para quem você chama para o seu barco. Lá no ventre do peixe, irmãos, jogado ao mar, desistiu de viver, porque é Jonas que diz: podem me jogar que o problema vai acabar. Ele está dizendo: eu desisto de viver. Ele desiste de viver, ele vai para o fundo do mar, um peixe o engole. Lá ele ora a Deus e se arrepende. Lá Deus concede para ele novas coisas. Lá Deus concede para ele a oportunidade do recomeço. E Jonas recomeça. A vida de Jonas tem um exemplo tão forte, irmãos, que ele vai para Nínive ainda meio contrariado. E ele prega a palavra meio de qualquer jeito, mas toda a cidade se converte. Há um avivamento em Nínive, irmãos. As pessoas olham para si, olham para os seus pecados e se arrependem. Há um mover sobrenatural a partir da vida de alguém que um dia recomeçou. Ei, quando você recomeça, Deus pode usar você para fazer grandes coisas. Deus pode usar você para salvar uma cidade inteira, porque Ele usou Jonas, que recomeçou, para salvar uma cidade inteira. Quarto lugar, eu quero falar sobre o recomeço agora de quem um dia falhou. Quero pensar sobre o recomeço de quem um dia falhou. E o nosso texto é João, capítulo 21, versículo 17. E o nosso personagem aqui é Pedro. Pela terceira vez, Jesus lhe disse: Simão, filho de João, você me ama?
Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Para você entender, eu vou usar Pedro no relacionamento como Jesus, mas eu não estou falando e não quero usar esse exemplo como um relacionamento entre nós e Jesus. Eu quero usar como exemplo nas relações uns com os outros, ok? Porque antes de Jesus, independente de Jesus ser o Filho de Deus, ser Senhor dos senhores, ele era amigo de Pedro, ok? Ele era parceiro de Pedro, e Pedro falhou com ele. E eu quero, a partir desse exemplo, falar sobre recomeço, quando nós falhamos uns com os outros, quando nós falamos nas nossas relações pessoais. Pedro era amigo de Jesus, irmãos, independente de ser discípulo. Não vou caminhar por essa linha, eu vou caminhar como amigo. Pedro era amigo de Jesus. Um dia Jesus chamou ele para caminhar com ele, ele decidiu caminhar junto. Eles caminharam 3 anos, dormiam juntos, comiam juntos, participavam de muitas coisas juntas. Eles tinham uma missão, eles estavam engajados em um mesmo projeto. E um dia, irmãos, Pedro, ele foi pedante demais. E ele falou, quando questionado por Jesus que alguém iria traí-lo, ele estufa o peito, ele faz tipo aquele fariseu da parábola entre o fariseu e o publicano que Jesus conta. E ele, no meio dos outros discípulos e dos outros amigos, ele fala assim: olha, esses daí eu não sei não, eu não ponho minha mão no fogo não, mas eu sou capaz de morrer por você. Ele diz isso para Jesus. Pouco tempo depois, Jesus é preso. E enquanto os guardas vão levando Jesus, Pedro vai seguindo, sabe aquele seguir de longe, para que ninguém pudesse também prendê-lo. Então ele espera tomar uma certa distância, fica escondido. Daqui a pouco ele dá outro passo e se aproxima mais um pouco. E numa dessas que ele estava seguindo Jesus de longe, ele parou num círculo de pessoas e olharam para ele e falaram: olha, você é um daqueles amigos de Jesus. E ele fala: não, eu não sou. E daqui a pouco ele está ali conversando e vem outra pessoa: olha, eu estou te reconhecendo, você estava com Jesus de Nazaré. Ele diz: não, eu não estava. Até que pela terceira vez dizem para ele: Pedro não cita o nome, fala: olha, você estava com Jesus, você era um dos amigos dele. Ele fala: não, eu não era. E aí quando acontece isso, o galo canta, cumpre-se uma profecia que Jesus havia dito: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro se dá conta de que falhou. A gente falha, irmão, sim ou não? Às vezes a gente falha com quem a gente ama, sim ou não? Às vezes a gente falha com a pessoa que a gente nunca queria ter feito mal. Mas às vezes a gente falha. Mas deixa eu continuar a história. Jesus vai à cruz do Calvário. Imagina a culpa de Pedro. Jesus vai à cruz do Calvário, morre, ressuscita 3 dias depois e começa a aparecer aos seus discípulos. Aparece num episódio em que Tomé não estava. E aí os discípulos contam para Tomé. Ele fala: não, eu só acredito se eu ver. Jesus aparece depois, quando Tomé estava. Mas quando ele aparece, ele e Pedro não conseguem ter aquela conversa, sabe? Aquela conversa que a gente precisa ter quando a gente falha. Mas teve um momento, João capítulo 21, que Pedro está lá pescando. Pedro pescando é uma mensagem muito forte, irmãos. O que ele era antes de seguir Jesus? Pescador. O que ele parou de fazer quando seguiu Jesus? Pescar. O que ele voltou a fazer quando falhou? Pescar. Isso está comunicando o quê? Pedro desistiu, irmãos. Pedro desistiu. Vou voltar para a pesca. Jesus aparece para ele, tradução do pastor Ismael, coloca o braço no ombro dele, chama ele para o canto e fala: Pedro, você me ama? Ele fala: Senhor, eu te amo.
Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Fala: eu te amo. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. E nas 3 respostas o Senhor Jesus responde novamente: então apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, venha me servir. A gente precisa aprender algumas coisas aqui, irmão, sobre recomeçar quando a gente falha. A primeira delas, irmãos, que eu entendo que é fundamental, é que você entenda a necessidade de perdoar. Perdoar quem? Perdoar quem falhou com você. Você sabe quem foi Pedro? Após esse episódio, lê o livro de Atos. Quando o Espírito Santo desce em Atos capítulo 2, em Pentecoste, e todos são tomados pelo Espírito e com intrepidez começam a anunciar o Evangelho, Pedro se levanta, irmãos, prega um sermão, 3.000 pessoas se convertem. Depois ele vai com João à porta do templo, ele cura aleijado, ele prega de novo, mais 5.000 pessoas se convertem. Ele se torna o líder da igreja de Atos. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se Jesus desistisse dele, irmãos, se Jesus não o perdoasse, irmãos, você precisa perdoar aquele que falhou com você. Porque até aquele que falhou com você, pela instrumentalidade do seu perdão na vida dele, ele pode se tornar alguém exponencial nas mãos de Deus. E às vezes, irmãos, é a gente que trava a pessoa, porque a gente trava ela porque não perdoa. Tem pessoas que, se você não perdoou, você está travando ela. Libere as pessoas que você está travando em nome de Jesus. Deixe as pessoas serem livres e serem usadas pelo Espírito Santo de Deus. Pedro só pôde recomeçar, dar o melhor de si e terminar muito bem, porque teve alguém que lhe deu uma segunda chance. Agora eu quero pensar na gente como Pedro, em nós que falhamos, e eu quero te dizer que tem recomeço para nós. Sabe qual é um dos problemas, irmãos, mais urgentes dentro das igrejas? Temos muitos, mas sabe qual tem sido um? Tenho até, doído meu coração, de vontade, talvez receber um direcionamento de Deus para fazer algo. A gente tem um problema sério, irmãos, de paternidade na sociedade e dentro das igrejas. Deixa eu te dizer uma coisa muito forte que eu vou dizer. Tem adultos, crentes, membros de igreja, abusado quando criança, que ninguém sabe. Muitas vezes pelos pais, maltratados, rejeitados, pessoas doentes na alma que não conseguem colocar para fora. Um dia, irmãos, Deus entrou na nossa vida e mudou a nossa vida, amém? Mas às vezes antes de Jesus, irmãos, a gente já foi muito mais terrível do que somos. E talvez você seja hoje um crente de verdade, mas você foi um péssimo pai. Eu quero dizer para você que tem recomeço para você. Eu quero dizer para você, marido, que um dia, por não ter Jesus na sua vida, foi o pior esposo que a sua esposa poderia ter. Eu quero dizer que tem recomeço para você. Eu quero dizer para você, mulher, que foi a pior mãe, se acha a pior mãe que existe, se acha a pior esposa. Eu quero dizer que tem recomeço para você. Eu quero dizer para você que já falhou com tantas pessoas, que tem recomeço para você. Essa é uma das mensagens mais bonitas do Evangelho. O Senhor Jesus não leva em conta os teus passados, Ele te perdoa e Ele abre caminhos no deserto para que você possa viver algo novo da parte dEle. E Deus é tão misericordioso, irmãos, que Ele nos supera, Ele supera tanto as nossas expectativas,
que às vezes Ele faz a gente ministrar na vida dos outros, naquilo que a gente um dia foi tão terrível, irmãos. Isso é igreja. Isso é igreja. Às vezes a gente erra como igreja, né? Às vezes a gente vira fariseu. A gente fala assim, não, eu não vou colocar aquele casal para liderar casal, não, porque ele teve um histórico de adultério que eu sei. A visão não é essa não, irmãos. A visão é o contrário. Eu vou colocar aquele casal para liderar casais, porque ele já teve uma experiência de adultério, mas Deus entrou na vida dele, mudou o caráter dele, restaurou o casamento dele, e hoje ele é a pessoa ideal para ministrar na vida de outros, porque ele foi transformado pelo Senhor Jesus. Isso é igreja, irmãos. Isso é evangelho, irmãos. O pior pode ser usado por Deus. Você pode ser usado por Deus. Há recomeço para você. Quinto e último lugar, eu quero pensar sobre os recomeços após os desertos da vida. Assim como a gente fala em pecado e pensa em Davi, a gente fala em sofrimento, lembra de quem? Jó. Jó capítulo 42, versículo 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Irmãos, a vida nem sempre caminha como a gente planeja. O salmo que a gente conhece e pensa que nunca vai chegar na nossa casa, ele chega. E às vezes é ele que a gente precisa ler e ter como esperança, para poder entender que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As tempestades que a gente vê, tantas pessoas na Bíblia que já vivenciaram, às vezes ela bate na nossa porta, irmãos, e elas mexem com a gente. Elas mexem com a gente. Às vezes elas abalam a nossa fé. Às vezes, pegando carona com o que nós pregamos domingo passado, às vezes elas nos desanimam. A gente é facilmente levado ao desânimo pelas dificuldades. Então, falar de desertos é falar de muita coisa, irmãos. É falar de dificuldade, é falar de tempos difíceis, é falar de circunstâncias adversas. E Jó se encaixa muito bem aqui, porque ele era um homem justo, irmãos, alguém temente a Deus. E a tempestade bateu na sua porta, e quando ela bateu, ele perdeu os filhos. Depois ela continuou tirando coisas, ele perdeu os bens. Não bastasse perder os filhos e os bens, ele perde a saúde. E ele fica muito, muito debilitado. Mas não há tempestade que dure para sempre. Não há deserto que dure para sempre. Deserto é lugar de passagem. Você não fica nele. E quando você está no deserto, às vezes Deus abre portas para que você possa recomeçar. E um dia houve recomeço na vida de Jó. E lá no capítulo 42, versículo de 12 a 16, o livro de Jó registra como que se deu o recomeço de Jó. E vai dizendo: o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda de Quez e a terceira de Querem Apuque.
Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu, quando ele recomeçou, ele ainda viveu 140 anos. Viu os seus filhos e os descendentes dele até a 4ª geração. Alguém que olhava para si mesmo e pensava: eu estou destruído. Houve recomeço na vida dele, porque Deus é aquele que faz novas coisas e abre caminhos no meio do deserto, para que você passe e para que você possa recomeçar. Hernandes Dias Lopes, os maiores expositores da Bíblia, pastor presbiteriano, ele escreve um livro de comentários sobre Jó, algo fascinante. Ele diz que quando Jó é restituído, ele recebe tudo em dobro. Ele tinha 7.000 ovelhas, ganha 14.000. Ele tinha 3.000 camelos, ganha 6.000. Tudo dobro. Mas ele recebe 10 filhos. Mas ele tinha 10. Então os filhos não vieram em dobro. É o que, né, esse pregador se pergunta. Aí depois ele escreve assim: você que é pai, filho, ainda que tenha morrido, deixa de ser filho? Então ele continuou com 20 filhos. Os filhos foram em dobro, porque até aqueles que tinham morrido continuavam filhos, e ele passou a ter 20 filhos. Irmãos, Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de novos começos, irmãos. E Ele diz para nós nessa noite, voltemos lá ao primeiro versículo que nós lemos na abertura dessa mensagem: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Se coloque de pé, por favor. Coloque-se de pé no seu lugar. Coloque esse versículo para mim. Vai ao primeiro slide lá depois do título, no PowerPoint. Isaías 43, 18 e 19. Vamos ler, irmãos, novamente. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O Senhor diz para mim e para você nessa noite: Ele é capaz de abrir caminhos no meu deserto. Ele é capaz de abrir caminhos no seu deserto, porque Ele traz hoje coisas novas diante de nós. Irmãos, esse é o tempo do recomeço. Hoje é um marco na vida desta igreja. Nós estamos recomeçando, porque Deus faz nova todas as coisas, e Ele coloca coisas novas diante de nós. E você que está aqui hoje, está aqui porque Deus precisava dizer para você que existem áreas da sua vida que você precisa recomeçar. Então não tenha medo de recomeçar em Cristo, porque quando você recomeça em Cristo, quem abre os caminhos são Ele, quem abre as portas é Ele, quem prepara o caminho para você passar é Ele. Tem um caminho diante de você, tem algo aberto diante de você, e você é convidado a passar. Vamos louvar. E agora, Senhor, enquanto você canta esta canção, qualquer barreira nesse momento, em nome do Senhor.
sai do seu lugar e vem aqui para frente. Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Você que hoje recomeça algo na sua vida. Você que hoje entende que Deus tem coisas novas diante de você e que Ele quer abrir caminhos no deserto para você. Sai do seu lugar em nome de Jesus, vem para cá. Hoje é dia de recomeço. Sai do seu lugar em nome de Jesus, que o Senhor te convida ao recomeço nessa noite. Sai do seu lugar, vem para cá. Vem vindo para cá, enquanto o ministério novo, vem chegando para cá. Esse é o momento de oração, vem para cá. Senhor, você pode vir para cá. Você que é líder da igreja, sai do seu lugar, fica com alguém, abraça a igreja aqui. Nós queremos nesse momento, Deus, nessa noite, abençoar cada um dos teus